canal Flamengo Sem Limites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo que vamos falar rapidinho sobre o último jogo de sábado do Flamengo contra o Bragantino, vitória de 4-1. E um vídeo fazendo a projeção para a partida de amanhã, quarta-feira, contra o Internacional. Isso aí. O Flamengo no último sábado venceu o Bragantino pelo placar de 4-1 com 3 gols de Pedro, um hat-trick do Pedro, voltando a vencer no campeonato depois de passar 4 jogos tropeçando, com dois empates, 2 derrotas. O Flamengo volta a vencer no campeonato com 3 gols, uma boa atuação do atacante Pedro, destaque ali com certeza pelos 3 gols, o Gabigol também fazendo uma excelente partida, e o Arrascaeta também jogando muita bola, como de costume. Então, o ataque do Flamengo produzindo bastante, o Bragantino teve um jogador expulso logo ali os 3, 4 minutos do primeiro tempo, o que fez com que, de certa forma, o Flamengo enfrentasse um adversário com uma postura diferente daquela que o Bragantino está acostumado a jogar, que foi o que? O Bragantino teve que se retrair para se fechar. Dessa forma, o teste valeu mais para o Flamengo, no sentido de projetar os jogos decisivos que vem pela frente, tanto contra Corinthians quanto o Atlético Paranaense. O Flamengo se saiu muito bem com o adversário fechado, apesar de alguns espaços oferecidos pelo Flamengo para o Bragantino, mesmo com o Bragantino jogando com um jogador a menos. Vale a pena a gente destacar isso. Rodinei não fez nada nem ofensivamente, nem defensivamente. A defesa ela foi composta pelo Fabrício Bruno e pelo Pablo, que se saíram muito bem, por sinal. O Fabrício Bruno, aliás, no meu modo de ver, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que o Dorival poderia testar uma zaga formada por Davi Luiz e Fabrício Bruno. Fabrício jogando pelo lado direito e o Davi retornando para sua posição de origem, que sempre foi a quarta zaga. O Dorival ele passou a usar o Davi Luiz como back central por causa do Léo Pereira. Mas eu acho que hoje o Fabrício Bruno ele vem entregando toda vez que entra, ele entra muito bem. Por sinal, se nós pegarmos desde a estreia do Fabrício Bruno, desde a primeira partida do Fabrício Bruno até o último jogo, em todas as ocasiões que ele atuou muito bem. Um zagueiro muito seguro, tem boa saída de bola, boa leitura, boa inversão de jogadas. Um zagueiro firme pelo alto, não dá espaço, não dá mole, ataca a bola, marca bem o adversário. Então, realmente, eu acho que o Dorival Júnior poderia pensar talvez fazer um teste ali, dar uma oportunidade para o Fabrício Bruno, mas acredito que ele não vai fazer isso. Ele vai mesmo com a zaga que ele hoje considera titular, Davi Luiz e Léo Pereira. Mas eu acho que o Fabrício Bruno tá vindo ali com uma luz acesa, jogando o farol em cima do Léo Pereira. Eu acho que, de repente, para a próxima temporada, é bem possível que o Fabrício Bruno possa conquistar a titularidade na equipe do Flamengo. Mas, enfim, com a defesa atuando muito bem, o Flamengo, mesmo assim, ofereceu alguns espaços, no sentido de recomposição. O Flamengo se mandou ao ataque, mas eu acho que, principalmente, o ponto fundamental para o jogo de sábado, para o Flamengo ainda oferecer algum risco, dar oportunidades para o Bragantino oferecer risco ao sistema defensivo do Flamengo, foi a mexida que o Dorival fez no intervalo, quando ele tira o Thiago Maia e coloca o Everton Cebolinha. O que ele fez? Ele puxa o Vidal para fazer a volância, para jogar como primeiro volante, na função do Thiago Maia. E o Vidal não se saiu bem. Então, se serviu de teste, e eu acho que tem que testar mesmo, se o teste serviu para alguma coisa, foi para mostrar para o Dorival Júnior que o Vidal não pode atuar de primeiro volante. Ficou bem nítido isso, muita dificuldade para marcar. Inclusive, o gol que o Red Bull Bragantino marca é um pênalti cometido pelo Vidal, um pênalti até bem suspeito e infantil, de certa forma. Então, realmente fica o aprendizado de que o Vidal não pode atuar como primeiro volante. No mais, o Arrascaeta, uma partida brilhante, armando, comandando o meio de campo do Flamengo, como ele invariavelmente faz. Gabigol realmente também jogando muito bem. Pedro apareceu ali marcando 3 gols em
5 minutos praticamente, né? Então realmente o Flamengo venceu com naturalidade o Red Bull Bragantino no último sábado, atuando muito bem. Fica aqui a restrição, digamos, um destaque, salientando um destaque para essa oferta que o Flamengo deu de campo para o Bragantino em algumas situações, mesmo atuando com um jogador a mais, certo? Amanhã, quarta-feira, dia 5 de outubro, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, na rodada 30 do Campeonato Brasileiro, vai pegar o Internacional no Maracanã, e o Dorival Júnior praticamente vai fazer um apronto para a final da Copa do Brasil, que já é na semana que vem. Daqui a uma semaninha, Flamengo e Corinthians começam a se enfrentar na final da Copa do Brasil no estádio de Itaquera, lá em São Paulo, no jogo de ida, dia 12 de outubro. E o Dorival amanhã vai com aquilo que ele considera o de melhor que o Flamengo tem hoje, que é aquele time já cantado com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É o time que vai entrar em campo amanhã, né, de acordo com a divulgação do jornalista Vini Casagrande em seu canal. Mesmo com o Arrascaeta não tendo treinado hoje, ele não foi a campo, né, foi poupado da atividade. Isso não quer dizer que ele esteja fora do jogo de amanhã e nem que preocupa para a sequência dos jogos decisivos. Foi só uma precaução, eu acho que tem que ser assim. Os caras têm que chegar bem fisicamente para essas finais, tanto contra o Corinthians quanto contra o Atlético Paranaense lá no dia 29 de outubro. Então o Flamengo amanhã vai com aquilo que tem de melhor. E o Inter também será um bom teste para o time do Dorival, porque o Mano Menezes vai jogar naquele modo Mano Menezes, fechadinho, um ônibus, não vou dizer um ônibus colorado, porque como o mando de campo é do Flamengo, o Inter vai jogar de branco provavelmente, e vai estacionar um ônibus branco, talvez, ali na entrada da área do Flamengo, no setor de ataque do Flamengo, dificultando um pouco as ações. Vamos ver como o Flamengo vai reagir a isso. E o Inter também deve oferecer um pouco mais de risco, porque os jogadores de ataque do Internacional são melhores do que os do Red Bull Bragantino, como eu citei aqui, foi o adversário que o Flamengo venceu no último sábado. Então esperamos que amanhã o Flamengo entre em campo, faça esse apronto, essa preparação para as grandes finais que estão por vir. Falta pouquinho para a gente começar a sentir o coração bater mais forte. E vamos torcer para mais uma vitória do Mengão nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo às 21h30 no estádio do Maracanã. Repetindo a equipe: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações, participe das outras redes sociais e saudações rubro-negras.